Turma, vamos aproveitar toda a revisão que foi feita na videoaula passada para finalmente confeccionar os diagramas de corpo livre e também o diagrama de esforços internos solicitantes do nosso parafuso de movimentação. E nessa videoaula eu vou começar fazendo o diagrama de corpo livre do nosso parafuso. Idealmente, para confeccionar o diagrama de corpo livre, a gente tem que separar os corpos e daí marcar as forças e torques que são recebidos por cada corpo. Então, se vocês analisarem friamente essa figura, vocês vão perceber que o parafuso de movimentação não está isolado dos outros corpos. E daí, conceitualmente, isso é um erro, porque a primeira regra para a gente fazer um diagrama de corpo livre é que os corpos estejam livres, ou seja, isolados uns dos outros. Só que eu vou seguir nessa estratégia de manter essa figura do parafuso conectado com os outros componentes, e eu vou fazer isso por uma razão didática simples. Eu tenho receio de que se eu isolasse o parafuso completamente, vocês perderiam a referência das posições nas quais estariam os elementos que interagem fisicamente com o parafuso. Então no DCL que eu vou fazer com vocês, todas as forças e momentos que eu vou marcar se referem exclusivamente aos esforços que são recebidos pelo parafuso. Na verdade, eu vou usar um recurso didático que é esmaecer os 4 componentes mecânicos com os quais o parafuso interage fisicamente. Portanto, eu vou desbotar, desvanecer, diminuir a luminosidade dos seguintes elementos: do rolamento radial que está na extremidade superior do parafuso, da porca e da plataforma que estão solidárias entre si, da coroa cônica, que é o acionamento do sistema de elevação, e da escola de escorregamento que tem formato cônico. São esses 4 elementos que eu marquei em vermelho nessa figura. Então eu vou apagar essas marcações que eu fiz aqui e vou esmaecer esses 4 elementos. Olha aí como ficou legal essa figura. Então, vamos começar a dissecar o DCL do parafuso no tocante a forças axiais. Turma, supondo que a plataforma está executando um movimento de translação para elevar a carga, é mais do que correto afirmar que a plataforma aplica na carga uma força F de direção vertical com sentido para cima. Daí, de acordo com a terceira lei de Newton, por sua vez, a carga aplica na plataforma uma força F de direção vertical com sentido para baixo. E aí, turma, só por razões didáticas, eu estou marcando essa força no centro de gravidade da porca. Essa é a força recebida pelo parafuso, né, em decorrência da interação dele com a porca. E aí um breve comentário, né, que a gente sabe que essa força F é igual ao peso da carga. E deixa eu aproveitar e fazer um comentário usando minha sagacidade futebolística. Eu acabei usando a cor azul para representar esse vetor de força, né, que tem direção vertical e sentido para baixo, mesmo eu detestando a cor azul. Mas ela é muito própria para representar vetores que apontam para baixo, se é que você me entende. Então vamos voltar a falar sério. Eu acabei usando a cor azul para representar esse vetor e como eu não sei ainda a intensidade dele, aqui no PowerPoint eu adotei que esse vetor tem uma intensidade de meia polegada, ou seja, tem um tamanho, né, de meia polegada. Legal demais. Agora vamos analisar a interação do parafuso de movimentação com a engrenagem cônica. É perfeitamente compreensível se a gente fizer a suposição de que o parafuso acaba agindo como um eixo rotativo no qual a coroa cônica está fixada. Ou seja, analisar a interação do parafuso com a coroa cônica é exatamente a mesma coisa da gente analisar uma engrenagem cônica que está transmitindo potência em um eixo convencional. E aí, de acordo com a fenomenologia que a gente investigou durante o estudo da transmissão de potência em engrenagens cônicas, a gente sabe que, por conta da geometria desse tipo de roda dentada, é didaticamente interessante estudar a força normal trocada no flanco dos dentes através das suas projeções ortogonais. Então, por isso, toda vez que a gente tem uma engrenagem cônica, ao invés de a gente marcar apenas uma força chamada de Fn, né, marcada numa direção normal ao flanco do dente, a gente acaba marcando as projeções dessa força Fn nas direções axial, normal e tangencial ao ponto de contato. E turma, tudo isso foi detalhadamente tratado com vocês no curso de Elementos de Máquinas 2, quando a gente estudou as engrenagens cônicas. Se por acaso vocês tiverem com algum tipo de dúvida, por favor, recorram à playlist que está no canal AFD e assista de novo, por gentileza, né, as aulas de diagrama de corpo livre desse tipo de engrenagem. Então vamos retomar. Como nesse momento do projeto a gente está interessado no dimensionamento do parafuso de movimentação, a minha preocupação momentânea é com as forças trocadas na direção axial do parafuso. Então, turma, nesse momento no passo 7, somente a projeção axial da força Fn vai ser marcada no diagrama de corpo livre do parafuso. As outras projeções ortogonais da força Fn, que é trocada entre os dentes do engrenamento cônico, serão marcadas no parafuso e em breve nos passos subsequentes. Legal demais. A gente sabe que a engrenagem cônica aplica no eixo ou no parafuso, né, uma força axial Fa
com direção vertical e sentido para baixo. E aí, só por razões didáticas, eu estou marcando essa força no centro de gravidade do cubo da coroa. Olha só. Essa força ela é recebida pelo parafuso em decorrência da interação mecânica dele com a engrenagem cônica. Aqui no nosso diagrama de corpo livre, eu usei a cor laranja para representar esse vetor. E, de novo, como eu ainda não sei a intensidade dessa força, eu adotei aqui no PowerPoint que ela deveria ter uma intensidade de 0,3 polegadas. Doido demais. Agora é hora da gente investigar a interação da escora de escorregamento com o parafuso de movimentação. E aí, turma, uma análise muito simples, fica evidente para a gente que existe uma necessidade da escora de escorregamento suportar as forças axiais que estão atuando no parafuso. Nesse caso, como a gente tem o acionamento sendo feito por uma engrenagem cônica e a engrenagem cônica está nessa posição, a escora precisa aplicar uma força axial FE no parafuso, que vai ser a soma de F com FA. E observem, por favor, que por razões didáticas, eu também estou marcando essa força no centro de gravidade da escora cônica. E aí, turma, nos vetores de força que eu marquei anteriormente, como eu não sabia ainda a intensidade de cada um, eu chutei alguns valores e desenhei a força F com meia polegada e a força FA com 0,3 polegadas. Portanto, para ficar vetorialmente coerente, eu desenhei o vetor FE com 0,5 mais 0,3 polegadas. E aí eu usei a cor rosa para representar esse vetor de força FE que tem 0,8 polegadas de intensidade. Outro ponto que eu preciso chamar a atenção de vocês é para a convenção que eu estou usando para marcar essa força FE. Olha só, os vetores F e FA foram marcados com sua origem nos centros de gravidade do respectivo elemento. Mas se eu fizer a mesma coisa na escora, ou seja, colocar a origem do vetor FE no centro de gravidade da escora, esse vetor vai ficar por cima do vetor FA. E isso vai acontecer porque o espaço está reduzido entre esses dois elementos. Então foi por isso que eu optei por mudar um pouco a convenção só no vetor FE. E aí eu coloquei o término do vetor FE no local onde a força está agindo. Tá legal? Então, idealmente, o início do vetor FE deveria ser no centro de gravidade da escora. Então, só para finalizar, FE é a força recebida pelo parafuso em decorrência da interação física que o parafuso tem com a escora de escorregamento. Daí, turma, nos resta investigar a interação do parafuso com o ponto de centragem. No nosso caso, a centragem do parafuso de movimentação é feita pelo rolamento radial que está lá na extremidade superior do parafuso. Então, é possível notar que por conta da disposição dos elementos, não vai haver necessidade desse rolamento em suportar qualquer tipo de força axial. E isso acontece porque toda a força axial é contrabalanceada pela escora de escorregamento que está localizada na extremidade inferior do nosso parafuso de movimentação. Então, muito bom, a gente terminou a análise de forças do DCL do parafuso de movimentação. Então agora é o momento de a gente começar a tratar dos torques recebidos pelo parafuso. Gente, conforme já foi amplamente explicado nas aulas de parafuso de movimentação, o princípio fundamental de funcionamento é que a energia fornecida seja maior ou igual à energia consumida. Ou seja, se a potência de entrada for maior ou igual à potência necessária para vencer os atritos envolvidos, o parafuso de movimentação pode transladar. Ou no nosso caso, a bucha pode transladar. Então, quando a gente estuda a translação em sistemas que descrevem trajetórias lineares, a gente acaba discutindo que a força resultante precisa ser maior ou igual à soma das forças de atrito. Só que no caso do parafuso de movimentação, a gente está lidando com um sistema que descreve um movimento circular. E é por isso que, ao nos referirmos ao atrito existente entre as peças que estão em contato, a gente pode afirmar que o torque de acionamento precisa ser maior ou igual à soma dos torques resistivos. Então, turma, o torque de entrada que é fornecido no nosso acionamento tem que ser suficientemente intenso para suplantar a soma de todos os torques resistivos. E se vocês observarem, no nosso sistema, é através da coroa cônica que a energia entra no parafuso de movimentação. Então, por isso, a coroa cônica é o acionamento do nosso sistema, uma vez que ela é o elemento fornecedor da potência. É claro que eu posso afirmar isso ao analisar exclusivamente o sistema do parafuso de movimentação, porque, na verdade, a potência é provida pelo motor elétrico e ela tem toda a trajetória que ela já descreveu anteriormente. Por sua vez, tirando a coroa cônica, os outros componentes que estão montados no parafuso, eles são consumidores de energia. Então, esses elementos representam resistência, eles representam uma dificuldade ao movimento circular acontecer. E isso quer dizer que a gente precisa enviar energia para essas regiões para vencer os atritos existentes em decorrência
da interação mecânica entre as peças com o parafuso. Faz sentido tudo isso que eu falei, não é verdade? Então, tal qual acontece com a análise de forças normais, os torques serão analisados nas peças e componentes mecânicos que têm contato físico com o parafuso. Ou seja, a gente não poderia esperar nada diferente, que os atores envolvidos nessa saga dos torques recebidos pelo parafuso são os mesmos. São eles o acionamento, a porca, a escora de escorregamento e o ponto de centragem. Só que a gente sabe que, tirando o acionamento, que é fornecedor, né? Todos os outros componentes são consumidores de energia. Então a gente sabe também que entre os consumidores tem peças que requerem mais energia para vencer o atrito do que as outras. E um exemplo clássico disso é que a energia necessária para vencer o torque resistivo entre o parafuso e a escora de escorregamento provavelmente vai ser muito maior do que a energia necessária para vencer o torque resistivo entre o parafuso e a escora de rolamento que está lá na extremidade superior. Porque, turma, o ponto de centragem também é uma escora porque ele é um apoio, né? Ele é um ponto de restrição do sistema. Mas, pela própria natureza dessas duas regiões de escora, né, a gente sabe intuitivamente que o consumo de potência é diferente entre elas. Inclusive, eu vou provar numericamente para vocês que a potência necessária para vencer o atrito envolvido entre o parafuso e o rolamento radial é praticamente desprezível. Só que como eu sou chato e rigoroso e, além de tudo, eu tenho acesso aos modelos de cálculo, eu vou incluir esse torque resistivo entre o parafuso e o rolamento radial nos nossos cálculos. Só que eu quero deixar um aviso, né? Caso alguém tivesse considerado nulo o torque resistivo entre o parafuso e o rolamento radial, essa pessoa não estaria errada. Bom demais. Então, como o acionamento está localizado entre elementos que consomem potência, o torque de acionamento tem que ser equilibrado ao longo do parafuso de tal forma que o torque na escora T tenha sentido contrário aos torques resistivos na porca, que eu vou chamar de T1, e no rolamento radial, que eu vou escrever T-roll. Observem, por favor, que eu adotei o sentido horário para o torque resistivo na escora TE. E eu me refiro ao sentido horário para um observador que, ao olhar o parafuso numa direção que furaria o plano da tela, estaria olhando a escora de escorregamento de frente. E a escolha do sentido horário para o torque na escora é meramente uma convenção. Eu poderia ter perfeitamente assumido que o torque na escora teria sentido anti-horário. E se eu tivesse feito isso, obviamente, o torque na porca e o torque na escora de rolamento teriam sentidos contrário ao TE. Então, turma, como eu adotei o torque na escora com sentido horário, por consequência, o torque resistivo na porca e no rolamento radial são anti-horários. Ô, gente, isso tem que acontecer para satisfazer a somatória de torques nula no parafuso. E claro, né? Obviamente, porque a gente está considerando uma situação clássica de equilíbrio estático. Então vamos seguir. O torque de acionamento TA tem que ser uma soma de T1 com TE com o praticamente desprezível T-roll. Após essas constatações terem sido feitas, a gente pode dizer que a gente tem o diagrama de corpo livre elaborado. E aí, turma, mesmo que eu tenha dito umas 2 vezes, né, que eu não iria explicar, eu acabei explicando. Eu até peço desculpas para vocês, porque eu não consigo cumprir minhas promessas. É muito mais forte do que eu. Eu acho que eu devia ter colocado o DCL aí, pronto, teria sido muito mais fácil, mais rápido. Só que não teria sido tão legal, né? Pensa bem. E outra, é bom que a gente recorda o que a gente estudou em elementos de máquinas 1 na parte de parafusos de movimentação. Doido demais. Então, agora, fica muito mais fácil para a gente construir os diagramas de esforços internos solicitantes. E para fazer isso, eu vou colocar aqui as linhas de construção que vão nos ajudar na confecção do diagrama de esforços internos solicitantes. Essas linhas estão demarcando o centro do rolamento radial, o centro do acionamento e o centro da escora de escorregamento. E eu também coloquei linhas de construção no início e no fim do comprimento da porca. E esse tratamento especial dado à porca, né, vem daquele fenômeno do decaimento que acontece nos filetes em contato entre parafuso e porca. É justamente por isso que a gente sempre usa as linhas de construção no início e no fim dos comprimentos das respectivas porcas e ou buchas. Então vamos lá. Observem, por favor, turma, que eu também coloquei aqui no nosso desenho as linhas de base para o diagrama de força normal e de torque. Essas linhas de base indicam, respectivamente, que são regiões nas quais as forças têm intensidade nula e os torques têm intensidade nula. Ô, gente, no diagrama de força normal, eu adotei a seguinte convenção. As forças de compressão vão ser consideradas com sinal negativo, obviamente, né? E desenhadas para a esquerda da linha de referência, enquanto que as forças de tração, obviamente, serão consideradas com sinal positivo e serão desenhadas, pela minha convenção, para a direita dessa mesma linha. Por sua vez, o diagrama de torques vai ter a seguinte convenção. Os torques no sentido anti-horário serão considerados negativos,
ao passo que os torques no sentido horário serão considerados positivos. E aqui, turma, cabe um comentário. O sentido dos torques não faz tanta diferença no diagrama de esforço interno solicitantes porque meramente é uma questão de convenção mesmo. O sentido dos torques teria um significado físico se a gente quisesse saber qual o sentido da rotação do parafuso e se o parafuso tem rosca direita ou esquerda, para daí fazer a plataforma ou elevar ou abaixar. Por isso que aqui no nosso diagrama, a convenção de positivo ou negativo para o torque não vai nos interessar muito. O que nos interessa saber é se existem torques contrários entre si. Essa é a questão relativa que tem que ser representada. Então, se você vai considerar o sentido horário positivo ou sentido horário negativo, faz pouca diferença. E é claro que no caso de vocês construírem o sistema, isso seria relevante porque vocês precisariam programar o sistema de controle. Então, quando você comandar o sistema para ele subir, você tem que fazer a plataforma subir e vice-versa. Agora, no caso das forças normais, é fisicamente relevante vocês atribuírem sinal negativo para compressão e sinal positivo para tração. Esse tipo de questão é muito importante que seja demarcada claramente e essa sim faz sentido físico nos diagramas de esforço interno solicitantes. E eu digo isso porque as forças de natureza compressiva são fisicamente diferentes das forças trativas. Então vamos começar a desenhar o diagrama de força normal. Nesse diagrama é muito fácil da gente perceber que o trecho que está compreendido entre a parte inferior da plataforma de elevação e a escora de escorregamento está sob compressão. E também fica muito fácil da gente detectar que na região demarcada entre o último filete da parte superior da porca e a escora de rolamento, não existe ação da força normal. E sobre esse diagrama de força normal, eu quero discutir com vocês 6 detalhes. Olha só, o primeiro detalhe que eu quero ressaltar é que eu usei uma outra tonalidade da cor laranja só para dar um aspecto agradável ao diagrama de forças normais. Essa cor em si não guarda qualquer correlação física com a cor da força axial da coroa ou qualquer outra força que tenha sido desenhada no diagrama. A cor laranja utilizada no diagrama de força normal é só um recurso didático. O segundo detalhe que eu quero discutir com vocês é que não era necessário que eu tivesse escrito compressão nesse bloquinho usado no diagrama. Eu só fiz isso porque eu acostumei vocês no curso de elementos de máquinas 1 a terem certeza que estavam seguindo a convenção correta e indicando se a força normal era de tração ou compressão. E como o diagrama está desenhado para a esquerda da linha de base, naturalmente, isso por si só diz que se trata de uma força de compressão. Então, essa legenda que eu desenhei aí no meio do bloquinho, ela é redundante, mas eu fiz isso só para manter o padrão que eu usava antes com vocês. E meu intuito é meramente de reforçar essa importância da correta identificação de natureza de tração ou compressão na força normal. O terceiro detalhe que eu quero chamar a atenção é que na região da porca a gente precisa representar aquele fenômeno de decaimento da força axial e do torque. E esse fenômeno de decaimento acontece em função da posição do filete que está em contato entre o parafuso e a porca. E é por isso, turma, que no diagrama, nessa região da porca, não tem aquela queda abrupta, uma queda reta. A gente sabe que a força normal vai sendo absorvida pelos filetes em contato do parafuso com a porca de acordo com aquele modelo experimental que eu mostrei para vocês no curso de parafusos de movimentação. O quarto detalhe é que a força normal na região entre a plataforma e o ponto de centragem é nula. O quinto detalhe é que eu ainda não conheço as intensidades das forças, então esse diagrama é meramente ilustrativo e sem escala. E aí o sexto e último detalhe sobre o diagrama de força normal é que, de acordo com o equilíbrio estático, a força na escora tem que ser a soma da força axial na engrenagem cônica com o peso da carga. E aqui no nosso caso, a gente também deveria levar em conta o peso da própria plataforma. Mas eu vou chamar de peso da carga, considerando que a plataforma mais a carga não vão exceder 520 kg no caso do meu projeto. Agora, olha que ponto interessante. Para projetar o parafuso de movimentação, nesse passo de agora, que é o passo número 7, eu não conheço a força axial da engrenagem cônica. E eu só vou conseguir calcular essa força depois que eu projetar o parafuso de movimentação. Só que olha aí que interessante, para projetar o parafuso de movimentação, eu preciso dessa força. Daí a gente vai entrar num loop infinito. Então é por isso que eu vou adotar uma estratégia de projetar o parafuso estimando essa força axial FA. Daí depois eu vou projetar a engrenagem cônica e posteriormente eu vou retornar aqui no cálculo do parafuso de movimentação para verificar se a minha estimativa está comportada dentro da margem de segurança que eu vou especificar nas hipóteses iniciais do passo 7. Doido demais. Agora, vamos representar os torques nesse diagrama de esforço interno solicitantes. Inicialmente, eu vou representar o torque na escora respeitando a convenção de sentidos que eu defini. Então, como o torque na escora é horário, eu vou colocar um bloco
cuja altura representaria a intensidade do torque consumido na escora. E obviamente coloquei esse torque marcado para a direita da minha linha de referência. Esse bloquinho se estende do centro do acionamento até o centro da escora de escorregamento. Daí, do acionamento para cima, o parafuso está sujeito a um torque de sentido contrário, ou seja, torque anti-horário. E esse torque tem uma intensidade que é a soma dos torques resistivos T1 e T-Roll. Gente, esse torque incide na região localizada entre o centro do acionamento e o primeiro filete localizado na parte inferior da porca. Como já era esperado, né, em decorrência daquele fenômeno do decaimento do torque em função da posição do filete em contato do parafuso com a porca, ocorre essa queda não linear do torque ao longo do comprimento da porca. E aí, para fazer a elevação da carga, o torque consumido na porca é chamado de T1. Então, a partir do sexto filete localizado acima da região inferior da porca, o torque resultante é aquele necessário para vencer o atrito resistivo causado pela resistência da escora de rolamento. E aí, Tomás, eu comentei com vocês anteriormente, né, que eu sei que esse torque é praticamente desprezível. Então, por isso que eu usei um bloquinho de densidade sensivelmente menor do que os outros torques. Bom demais. Turma, algebricamente falando, eu posso enunciar o princípio de funcionamento de parafusos de movimentação através dessa expressão aqui. Essa expressão ilustra o conceito físico de que o torque de acionamento tem que ser a soma dos torques resistivos. Então, olha só que coisa mais linda que está nesse slide, né, turma? Esses daí são o diagrama de corpo livre e o diagrama de esforço interno solicitantes do meu parafuso de movimentação. Aqui, é importante vocês observarem que, nessa fase do projeto, a gente ainda não conhece os respectivos valores dessas variáveis aí. E claro, ao longo do dimensionamento do projeto, essas variáveis serão precisamente determinadas. Por isso, pode ser que o torque na escora, por exemplo, seja maior do que o torque 1. E é por isso que eu insisto com vocês que esses diagramas, nessa fase, são meramente ilustrativos e não necessariamente eles estão em escala ou em proporção entre si. Outro ponto, né? Eu reforço que vocês jamais devem iniciar qualquer projeto de parafusos de transmissão de potência sem que os respectivos diagramas sejam produzidos. E conforme eu já havia informado para vocês, no caso do projeto do primeiro semestre de 2021, tanto o DCL quanto os DEIS do projeto de vocês vão ser idênticos aos meus em termos de formato. E claro, isso só vai ser possível uma vez que a concepção do meu projeto vai ser a mesma concepção do projeto de vocês. Ou seja, se os elementos utilizados forem associados na mesma disposição que os meus, então é de se esperar que os diagramas vão ter o mesmo formato. Agora, pode ser que em projetos futuros eu dê a liberdade de vocês escolherem outra disposição física dos elementos, ou até mesmo pode ser que eu imponha que cada estudante use uma configuração pré-determinada. E ao fazer isso, né, eu mais uma vez introduziria uma variante que garantiria que nunca um projeto vai ser igual ao outro. Então, turma, eu vou encerrar essa aula aqui com a confecção desses diagramas feita. Não sei quanto a vocês, mas eu achei legal demais essa aula, né? Isso aqui é engenharia pura, meu amigo. E outra, você está no canal AFD. Na próxima videoaula, a gente vai dar início, finalmente, aos cálculos do dimensionamento do parafuso de movimentação. Então, logo mais a gente se vê de novo.